Pessoal, aqui quem fala é o professor Felipe Carmelo e nós estamos iniciando mais um vídeo no canal, hoje num formato um pouco diferente, né? Enquanto eu vou falando aqui, eu vou passando alguns slides para vocês irem podendo anotar, tá? Vamos trabalhar hoje um assunto muito importante que é fundamental para quem gosta do assunto, para quem quer entender melhor sobre as revoluções burguesas do século XVIII, do século XIX, precisa entender o que foi o movimento iluminista, né, ou a ilustração, o que foi o século das luzes, o famoso século XVIII na Europa, principalmente na França. Tá? Então, para vocês entenderem movimentos como a Revolução Francesa, independência das 13 colônias e formação dos Estados Unidos da América, para entenderem depois as revoluções do século XIX na França, também de 1830, 1848, né, para entender movimentos aqui no Brasil, inclusive, como a Inconfidência Mineira, de 1789, ou a Conjuração Baiana, a Revolução do Haiti, enfim, a independência da América Espanhola. Para entender todos esses movimentos, é necessário que vocês entendam o que foi o iluminismo. Tá? Então, a primeira coisa, quando nós pensamos nesse termo, iluminismo, né, é entender o que ele quer dizer. Tá? Iluminismo, ou ilustração, ou esclarecimento, né, basta lembrar daquele texto de um dos grandes expoentes do iluminismo, o filósofo alemão Immanuel Kant, que ele tem aquele texto, né, é o que é esclarecimento. Então, para entender esse termo, fica simples, tá? O termo iluminismo, ele está se referindo à luz. E luz aqui, entendam, está no sentido de razão. Sabe quando você está assistindo aquele desenho animado e aparece uma lâmpada? Quando um personagem está pensando, aparece uma lâmpada na cabeça dele? Então, lembrem-se do desenho, porque aqui luz significa razão, significa o clarear de ideias. É como se você estivesse em uma caverna escura e de repente a razão, ela iluminaria o seu caminho, tá? Então essa ideia de luz associada à razão, ela vem daqui, desse movimento que vai ficar conhecido como iluminismo ou ilustração, tá? Então aqui, gente, a primeira coisa que vocês precisam entender é o seguinte, tá? Esse termo, quem que vai criar esse termo, iluminismo ou esclarecimento, ilustração? Os próprios pensadores da época. Inclusive, foram os chamados iluministas que ajudaram, né, a consolidar todo o preconceito que se tem hoje contra o período medieval, por exemplo. Foram os iluministas que ajudaram a consolidar a ideia de Idade Média como Idade das Trevas, onde um período onde a cultura teria sido apagada, que a gente sabe que não foi isso. Mas eles que ajudaram a consolidar. Os iluministas é que chamaram os pensadores e artistas da transição da Baixa Idade Média para o início da Idade Moderna de renascentistas. Porque, segundo os iluministas, ali estaria renascendo uma valorização da razão. Tá? Então é importante destacar isso. Então, gente, nós podemos resumir o iluminismo como um movimento intelectual do século XVIII, que vai ter seu grande auge, né, ali na França. Seu grande centro ali na França absolutista do século XVIII. Tá? Então é um movimento intelectual, são vários intelectuais, principalmente da França, que vão estar representando essas ideias progressistas para a época, né, vamos assim dizer, que vão ficar conhecidos como ideias iluministas. Só que aqui eu destaco para vocês um ponto muito importante, né? Muitas pessoas confundem justamente o Renascimento com o Iluminismo, como se o Iluminismo fosse uma segunda parte do Renascimento. Mas não, gente. Os contextos são totalmente diversos, né? São totalmente diferentes, e o campo de atuação também. Lá no Renascimento, é verdade, nós vamos ter uma valorização da razão, um movimento que tentou, né, se propôs a resgatar a razão e tudo mais. Porém, ali, né, o foco principal foi no campo das artes. Tivemos também no campo da literatura e da ciência, como Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, mas o grande foco do Renascimento foi no campo artístico. E eles não eram tão radicais, os renascentistas, eles conviviam bem com a fé,
com a Igreja Católica, né? Tinham algumas críticas, mas conviviam bem. Agora, esse contexto aqui do Iluminismo é totalmente diferente. Lá no Renascimento, o absolutismo estava se formando. Aqui, o Iluminismo vem justamente para criticar o absolutismo. E outra, os iluministas são muito mais radicais, né? Eles rompem muito mais com a tradição cristã, com a tradição católica, criticam muito mais, valorizam ainda mais a razão, né? Colocam a razão como guia para a vida humana e como infalível. Tá? Então, a crítica principal dos pensadores iluministas vai ser justamente naquilo que eles chamavam de antigo regime, que era o quê? O absolutismo no campo político e o mercantilismo no campo econômico. Além, claro, da atuação da igreja dentro da política junto, né? Porque o absolutismo pressupunha a participação da igreja. Afinal, o rei, ele era visto como um escolhido de Deus para governar. Tá? Então os iluministas, eles se propõem como uma espécie de luz que estaria iluminando as trevas. E o que seriam as trevas? A tradição e a fé. O absolutismo, o tradicionalismo, a fé, isso na visão deles seria a escuridão, enquanto que eles seriam a luz. Agora, não pensem vocês que o século XVIII, né, que do nada, do século XVIII, alguns pensadores vão começar a valorizar a razão. Não, gente. Toda essa construção do pensamento racional e essa valorização da razão, da experiência, da ciência, ela vinha durante séculos, né? Justamente desde o Renascimento cultural e científico, passando pelas reformas religiosas, com a ascensão da burguesia, passando pela Revolução Puritana, pela Revolução Gloriosa, com o calvinismo se espalhando, né? Principalmente por conta da ascensão da camada burguesa da sociedade europeia, naquele contexto da Idade Moderna, tá? Pensadores como Francis Bacon, René Descartes, né? Isaac Newton, Kepler, enfim. Essa construção da valorização da razão, ela vinha ganhando força ao longo dos séculos na Europa e ela vai chegar às suas últimas consequências com o pensamento iluminista ali no século XVIII, tá bom? Então, quais, afinal, são as bases, quais são os pilares do pensamento iluminista? Sem dúvida nenhuma, o racionalismo, que é a valorização extrema da razão, o que vai ser muito criticado depois por outros autores, né? Porque os teóricos iluministas, eles colocavam a razão como a grande, digamos assim, que a razão ela resolveria todos os problemas da humanidade, ela seria a resposta para tudo e não haveria limites para a razão. Através da razão e da ciência, o ser humano poderia dominar toda a natureza, por exemplo. O anticlericalismo, né, que não é a mesma coisa que ateísmo, não confundam, tá? Os filósofos iluministas, eles não são necessariamente ateus, mas eles criticam a atuação da igreja na política e também na ciência. Então, eles não viam problema em você ter a sua fé. O que eles vão ver como problema é justamente a igreja atuando dentro da política e a igreja, a fé, né, se misturando com a razão no campo da ciência. Então eles vão tentar separar completamente um do outro, tá bom? Em relação a duas palavras que são chaves para entender o pensamento iluminista, são justamente a palavra liberdade e a palavra igualdade. Mas cuidado, que liberdade? Liberdade política, né? Que não havia, por exemplo, na França. Por que o grande centro do iluminismo é a França? Porque a França era o grande centro do absolutismo. Ali, lembra do rei Luís XIV, você tinha o centro do absolutismo. Ali, através do Palácio de Versalhes, né, o rei francês, ele tinha amplos poderes. Era uma sociedade na qual não havia divisão de poderes. Por exemplo, o rei era o que seria hoje o executivo, o legislativo, o judiciário, né? Ele tinha todo o poder concentrado em suas mãos. Então ali você tinha o auge. Na Inglaterra, por exemplo, desde a Revolução Gloriosa, já não existia mais absolutismo. Ali você tinha uma monarquia parlamentarista. Então, o centro do iluminismo é justamente a França por conta disso. Que ali você tinha uma tradição absolutista muito forte. E quando nós falamos em liberdade, que é um dos lemas iluministas, nós falamos em liberdade de expressão, nós falamos em liberdade política, tá? Liberdade religiosa, por exemplo, liberdade econômica em alguns casos. É aqui que vai surgir o chamado liberalismo político, liberalismo econômico. Tá? E igualdade, cuidado, não é uma igualdade social que defendia
que defendiam, né, os iluministas, e sim uma igualdade jurídica, a isonomia jurídica, né, de que a lei ela deve ter o mesmo valor para todos. Todos devem ser iguais perante a lei. Em uma sociedade na qual as pessoas eram julgadas e a lei tinha valor diferente de acordo com a camada da sociedade que a pessoa estava, né? Então você tinha a sociedade francesa, por exemplo, do antigo regime, como os iluministas vão chamar, no sentido de algo antiquado, né? O absolutismo. Você tinha ali uma sociedade dividida em estados, né? O primeiro estado, o clero, o segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado, a população de uma maneira geral. E a lei não tinha o mesmo valor para cada um desses estados. E um dos grandes lemas do iluminismo é a igualdade jurídica. Não confundam com igualdade social, que vai ser algo defendido pelos socialistas mais para frente, tá bom? Então vocês precisam entender uma coisa, tá? O iluminismo é um movimento burguês. É um movimento burguês. A burguesia, no caso da França, por exemplo, tinha poder econômico, mas não tinha poder político. Tá? Os pensadores iluministas, a grande maioria deles, teve condição de estudar, até porque estudar naquele momento era algo raro. A maioria da população francesa, por exemplo, era analfabeta. Vivia no campo, a grande maioria. Então, quem eram esses filósofos iluministas? Eram pessoas que tinham grana, filhos da classe média, que puderam ter estudo, acesso a bons estudos. E eles vão representar justamente os anseios da burguesia através da sua teoria. Tá? Então você tem eles defendendo, por exemplo, eles não vão defender igualdade social, eles vão defender igualdade perante a lei. Eles não vão defender, por exemplo, exceto um deles que eu vou falar, que todos deveriam poder participar da política. Eles defendiam sim uma maior ampliação, uma divisão de poderes, mas nem todos vão poder participar da política. Eles não defendiam que todos pudessem participar, por exemplo. Então, é sim um movimento considerado progressista para a época, mas ele tem os seus limites. Tem que ter bastante cuidado aqui ao analisar. E depende de cada pensador. Eu vou começar aqui trabalhando com o John Locke, um dos mais famosos, né, um contratualista. Ou seja, se o John Locke ele é um contratualista, ele propõe uma espécie de contrato social, né, ele enxerga a sociedade como uma criação humana, e se é uma criação humana, ele vê isso como um contrato. Viver em sociedade é firmar um contrato entre governantes e governados, e ele vai propor uma espécie de contrato social, então por isso ele é chamado de contratualista. Só que o John Locke ele não foi francês, viu, gente? Foi um filósofo inglês que viveu entre 1632 e 1704. E o John Locke, ele é um grande nome de duas correntes filosóficas, tanto do empirismo quanto do liberalismo. E eu vou explicar para vocês cada uma delas. O John Locke teve uma vida agitada, né? Ele acabou vivendo ali numa Inglaterra efervescente, né? Com a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa. Inclusive, as próprias teorias do John Locke vão acabar influenciando muito na Revolução Gloriosa, lá na Inglaterra, né? Mas o John Locke, gente, ele era um grande nome do empirismo, né? O que significa isso? O empirista é aquele que acredita que todo conhecimento provém da experiência. Sem experiência não tem conhecimento. Por isso que o John Locke, numa das frases mais conhecidas, ele afirma que o homem, quando nasce, é uma tábula rasa, ou uma folha de papel em branco. O que significa que quando nós nascemos, nós não temos nenhum tipo de conhecimento. Nós somos uma folha de papel em branco. E conforme nós vamos tomando nossas decisões, nossas escolhas, nós vamos preenchendo essa folha. Tá? Se a gente parar para pensar na prática dessa teoria, ela vai de encontro ao absolutismo. Porque o absolutismo pressupõe privilégio. Dentro do modelo absolutista, a nobreza tem privilégio. E o que é a nobreza? São pessoas que nascem. O nobre é uma pessoa que nasceu em família nobre. E por isso ele é visto como superior. Através do seu berço, através do seu nascimento. Então, se eu nasci em determinada família que é tradicionalmente poderosa, as pessoas me enxergam como, de uma forma, eu já sou superior às outras pessoas. Eu tenho direito a cargos políticos, eu tenho direito a privilégio, eu tenho direito a terras, só por ter nascido naquela família. E se o Locke fala que todo mundo nasce uma tábula rasa, isso já vai de encontro com os privilégios de nascimento, certo? O Locke, ele vai ser um grande defensor da meritocracia, vamos assim dizer, só que não essa falsa meritocracia no qual
duas pessoas partem de pontos completamente distintos, e aí você fala, ah, esse chegou e se mereceu, o que não chegou não mereceu. Não. O John Locke, ele é defensor de uma ideia de meritocracia, de que a partir das suas escolhas você vai traçando o seu caminho, né, você vai preenchendo a folha, uns vão prosperar mais, outros menos, uns vão ter sucesso, outros menos, mas a partir do ponto que todo mundo parte do mesmo ponto. Tá? Então todos teriam que partir do mesmo ponto. Aí sim existiria, entre aspas, uma meritocracia. Caso contrário, não. Tá? E o Hobbes, gente, o Hobbes, olha, estou falando de outro contratualista, o Locke, ele também defende uma teoria, né, que ficou conhecida como a teoria justnaturalista, né, ou dos direitos naturais do homem. Segundo Locke, todo ser humano, ao nascer, tem direito a 3 coisas, que seriam inalienáveis, ninguém poderia tirar das pessoas esses direitos. O direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Tá? Então, todo mundo tem que ter direito à vida, todo mundo tem que ter direito à liberdade. Que liberdade? Liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade de pensamento e acesso à propriedade privada. Então, nenhum governo poderia tirar um desses direitos seus. E o absolutismo tirava, né? Porque no modelo absolutista, o rei muitas vezes mandava matar, por exemplo, feriu o direito à vida. O rei, por exemplo, mandava prender as pessoas, quando ele bem queria, feriu o direito à liberdade. Né? Havia forte censura na sociedade absolutista, você não podia falar o que você pensava. E o direito à propriedade também. Se o rei quisesse confiscar, por exemplo, uma terra sua, ou mandar a guarda entrar na sua casa, ele podia. E aí o John Locke ele afirma que não, nenhum governo, ou seja, o contrato social proposto pelo Locke é justamente o contrato social no qual o governo garanta o acesso livre aos direitos naturais, ou direitos inalienáveis, que são esses 3. Se o governo ferir o acesso a um desses direitos, aí o povo teria o direito de revolta, se rebelar contra esse governo. Então percebam, gente, olha como John Locke, por exemplo, ele defende, né, o pensamento burguês daquele momento. Queremos ter acesso à política, queremos ter acesso à nossa propriedade privada e queremos ter acesso à nossa vida. Percebam? O John Locke não está falando que o governo tem que pegar e distribuir propriedade privada para todo mundo, não. O governo tem que garantir que você tenha o livre acesso à sua propriedade privada. Então você foi lá, trabalhou, comprou uma terra, por exemplo, comprou uma casa, legal, o governo não pode interferir nisso. Você tem que ter esse acesso. Não é que o governo vai distribuir propriedade para todo mundo. Entenderam? Diferente. Tá? Outro pensador fundamental, esse agora já da França, foi o Barão de Montesquieu. O Montesquieu, gente, ele se tornou muito conhecido por uma obra que ele escreve, né, o Espírito das Leis, no qual ele defende a tripartição de poderes, como é hoje, em todas as democracias do mundo, inclusive aqui no Brasil. Né? Então, segundo o Barão de Montesquieu, o poder concentrado em uma pessoa só era muito perigoso. Né? Então, como era o caso do absolutismo na França, né? Onde não havia divisão de poderes. Então, a mesma pessoa executando lei, criando lei, julgando as pessoas, não, isso não é legal. Isso beira a tirania, a ditadura, o absolutismo. Né? Então, o Montesquieu falava que deveria haver uma tripartição de poderes em executivo, legislativo e judiciário. Porque assim, um poder frearia o outro. Ninguém teria muito poder concentrado em suas mãos. Um poder fiscalizaria o outro e limitaria o outro. Né? Eles seriam equivalentes. Eles se equilibrariam. Olha que interessante, né? Não é à toa que todas as democracias do mundo hoje seguem a tripartição de poderes. Tá? O executivo executa a lei, o legislativo cria a lei e o judiciário julga. Olha que coisa importante. Tá? Outro nome fundamental quando pensamos em iluminismo, sem dúvida nenhuma, foi Voltaire. Né? Voltaire, esse grande pensador francês, ácido, polêmico e muito crítico. Ele criticou muito o rei e criticou muito a igreja, o clero, né? Por isso ele foi muito polêmico, né? E ele era muito bom para escrever, então, para evitar censura, ele escrevia coisas metafóricas ou em duplo sentido sempre, né? Para quem conseguisse captar a mensagem, mais ou menos igual na ditadura militar aqui no Brasil, né? Que você tinha
ali compositores como Chico Buarque que escreviam músicas em duplo sentido, só para quem conseguisse captar a mensagem ali. O Voltaire ele fazia isso também na França, né? Afinal, estamos falando de uma França absolutista onde havia censura e ele era um crítico ácido, tanto ao rei quanto à igreja. Tá? O Voltaire era um grande defensor da ciência e ele falava que a igreja não deveria ter nenhuma atuação na educação das pessoas, por exemplo. Apenas a ciência e a razão. Eu destaquei aqui algumas frases que são atribuídas, algumas não necessariamente foram ditas pelo Voltaire, tá, gente? Mas são atribuídas ao pensamento dele e que são muito emblemáticas. Então veja essa primeira aqui. Posso não concordar com uma só palavra sua, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-la. Isso aqui é a base do pensamento democrático, né? Concordam comigo? Que isso aqui é a base do pensamento democrático. Eu posso não concordar com nada do que você fala e com o que você pensa, mas eu vou defender sempre o seu direito de poder dizer. É você saber conviver com o contrário, é você saber dialogar com o que pensa de maneira oposta à sua. Isso é a base da democracia. A frase em si é muito bonita, né? Então ele está defendendo isso, justamente a liberdade de expressão aqui. Aí nós temos essa outra aqui que é emblemática, né, polêmica. A humanidade só estará livre no dia em que o último rei morrer enforcado nas tripas do último padre. Olha o ataque direto que ele faz aqui ao rei, né, à monarquia e ao clero. Olha essa última aqui, os homens erram. Os grandes homens confessam que erram. Isso aqui também atacava o rei, porque o rei absolutista era visto como infalível, como aquele que nunca errava. O que o rei dizia era regra, era lei. Tá? E aqui ele está falando que não, os homens são infalíveis, nós erramos. Mas os grandes homens confessam que erram. Voltaire, um grande nome, né, um grande expoente aí do iluminismo francês. E aí nós vamos para outros dois pensadores fundamentais também, que foram os organizadores das primeiras enciclopédias, o Diderot e o D'Alembert. Né? Diderot e D'Alembert são dois pensadores iluministas franceses e que decidiram pegar todo o conhecimento científico da época e reunir em livros. Foram os criadores das primeiras enciclopédias, o que era muito comum até algumas gerações passadas, né? Principalmente antes do advento da internet. Então eram vários volumes, né, com todo o conhecimento de todos os campos da ciência, na matemática, na história, na geografia, né? Eles reuniam ali os principais conhecimentos de cada área. E as pessoas consultavam, né? Então foi uma forma que o Diderot e o D'Alembert encontraram, né, de divulgar o conhecimento científico. Afinal, o iluminismo valorizava muito a razão e o conhecimento científico separado do conhecimento religioso, né? Eu falei para vocês que eles separam. Tá? Então é muito interessante, nós percebemos que cada pensador desses que eu estou destacando para vocês tem uma grande contribuição. E agora nós caímos em um também pensador extremamente polêmico e extremamente popular desse período, que foi o Jean-Jacques Rousseau. Esse pensador que nasceu na Suíça, mas passou grande parte da sua vida na França, onde ele ficou famoso, o Rousseau. Né? E o Rousseau, gente, ele é o mais diferente em relação aos iluministas. Ele é bem diferente em relação aos iluministas. Por quê que ele é diferente em relação aos outros iluministas? Porque o Rousseau, dentre todos os pensadores iluministas, ele é o mais social. Ele é o mais preocupado com a desigualdade social. Alguns, inclusive, classificam o Rousseau como o precursor do socialismo na França, do pensamento socialista na França. E vocês vão entender o porquê. Por exemplo, o Rousseau foi um contratualista, assim como foi o Locke, que a gente falou há pouco tempo. Só que o pensamento do Rousseau é muito diferente do Locke. Vocês vão entender o porquê. Né? O Rousseau, gente, ele olha para aquela sociedade francesa e ele percebe, na visão dele, que o grande mal da sociedade francesa era aquela intensa desigualdade social. Ele olha para aquela sociedade e fala, não, isso aqui não está legal. Né? Ele percebe o quê? Isso na visão russoniana, hein, gente? Ele percebe o seguinte, que o grande problema daquela sociedade era o seguinte, a grande maioria da sociedade era não proprietária, enquanto que uma minoria era proprietária. Ele fala, a sociedade é dividida em não proprietários e proprietários.
A minoria tem muitas propriedades privadas, tem lá a burguesia, mesmo a burguesia, não estou falando só da nobreza não, tá, gente? O Rousseau não fala só da nobreza não. Claro, a nobreza tinha muitas terras e tudo mais, mas você tem lá a burguesia rica com donas de indústrias, né, donas de muitas terras também, e a grande massa da população francesa tendo que trabalhar no campo e não tendo terra alguma, não tendo propriedade nenhuma, então ele enxerga ali um grande problema na propriedade privada. Ah, então quer dizer que o Rousseau ele é contra a propriedade privada? Não. Tá? Mas aquela forma da sociedade, ele é contra. A propriedade privada daquele jeito, na mão de poucos, sim, ele enxerga aquilo como a origem da desigualdade. E a partir disso, que o Rousseau ele traça, muita gente confunde aqui, tá, gente? Vou explicar para vocês essa teoria do Rousseau. A partir desse ponto de partida que o Rousseau ele enxerga como a propriedade privada como grande problema, né? Porque ele fala, olha, qual que é o problema da sociedade? O que dá margem para violência e revoltas? Essa desigualdade. Enquanto você tiver uma grande massa de não proprietários e uma pequena minoria de grandes proprietários, isso vai gerar revolta, violência. Então, isso é um grande problema para o Rousseau. Aí, o que ele faz? Né? É aqui que nasce aquela teoria do bom selvagem, que muita gente confunde, né? O Rousseau ele vai voltar para um passado da humanidade, ele vai fazer uma comparação com os povos indígenas que viviam aqui na América. Né? Então ele vai analisar os povos indígenas que viviam aqui na América e vai falar, olha, aqueles povos indígenas da América, eles são bem mais ignorantes do que nós. Tá? Em termos de conhecimento, alguns nem tinham escrita, inclusive. A grande maioria, na verdade. Eles são bem mais ignorantes do que nós. Nós temos enciclopédia, nós temos conhecimento, né? Veja tudo isso, nós temos as artes. Eles não. Porém, eles vivem muito mais em harmonia com as outras pessoas e com a natureza ao seu redor do que nós. Nós que temos toda a ciência, todo esse conhecimento, não vivemos em harmonia. E eles sim. É aí que ele vai falar de novo dessa ideia da propriedade privada. Tá vendo? Quando surge a propriedade privada, surge a desigualdade. Em algum momento lá, na pré-história, né, quando surgiu a propriedade privada, surgiu a desigualdade. Por quê? Porque ali, né, você pega essas sociedades indígenas, as pessoas compartilham tudo. Um não tenta ter mais do que o outro, porque não existe propriedade privada. Né? As terras são coletivas, as pessoas dividem tarefas, vivem em harmonia com a natureza ao seu redor. Né? Só trabalham o necessário. Um não tenta ser melhor do que o outro. É aí que nasce a ideia da teoria do bom selvagem, que o Rousseau vai falar, o homem, ao nascer, ele é potencialmente bom. Assim como ele pode ser potencialmente mal, depende da sociedade em que ele nasce. Mas ele olhando aquela sociedade americana, por exemplo, a sociedade indígena, ele fala, o homem, ele é potencialmente bom. O problema é que na sociedade que nós nascemos, nós somos corrompidos, já nascemos sendo corrompidos. Porque somos desde cedo levados não a compartilhar com o outro, e sim a disputar com o outro. Nessa ideia de competitividade, de ser melhor. Então é aqui que sai aquela ideia de que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, né? Tá? Por isso o Rousseau ele vai afirmar o seguinte, que tudo que é essencial para a sobrevivência não pode ser tratado como propriedade privada. Então, como você poderia corrigir essas desigualdades? Primeiro, criando uma educação universal, uma educação pública para todos e de qualidade, onde as pessoas fossem ensinadas a pensar no coletivo sempre. E também, né, o voto universal. Ele é o único iluminista que defende o voto universal. De que, independente da sua classe social, você pudesse ter o direito de participar politicamente. Você deveria ter o direito de participar da política. Independente da família que você tenha nascido, independente da sua condição social, todos devem ter o direito de participar da política. Por quê? A política é algo que é de interesse de todos. Então, como nós podemos corrigir a desigualdade? Através da política. Então, a política não pode ser tratada como algo privado, e sim como algo de todos. É aqui, então, que surge a ideia de soberania popular, onde o Rousseau fala que o que importa é a vontade da maioria e não a sua vontade individual. E aqui ele rompe totalmente com o pensamento do Locke. O Locke é um individualista, que valoriza muito o seu direito à vida, o seu direito à propriedade, né? A sua liberdade individual. E o Rousseau fala que nós devemos abrir mão dos nossos anseios individuais para pensar sempre no que seria melhor para o todo.
Por isso, o Rousseau é um pensador coletivista. Por isso que ele é visto como um precursor do socialismo. Enquanto que o Locke e os outros pensadores iluministas são individualistas. O Rousseau, então, coloca o coletivo acima do individual. Tá? E ele falava que o governante deveria ser meramente um representante da vontade geral. O governante não deveria ser visto como alguém que está acima dos outros. Não, ele só é alguém que foi escolhido para representar a vontade geral. Porque o tipo de política que o Rousseau defende é uma espécie de democracia direta, todo mundo participando diretamente dos debates, das decisões. Na verdade, é bem contraditório. É bem polêmica essa questão aqui, nessa questão da vontade geral, né? Depois, durante a Revolução Francesa, o Robespierre vai tentar encarnar essa vontade geral, mas vai criar uma ditadura da vontade geral, né? Então, assim, na verdade, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é bem polêmico. Mas o Rousseau, ele sempre pensa na vontade geral e no coletivo, tá bom? E aí, gente, pensando agora mais no aspecto econômico do iluminismo, temos a escola fisiocrata, né? Que a escola fisiocrata, gente, é a precursora do liberalismo econômico, que vai ter como seu grande nome o Adam Smith, que eu já vou falar para vocês. Mas a escola fisiocrata foi uma escola de pensadores do campo econômico, ali na França, como Quesnay, Turgot, Gounod, né, entre outros nomes importantes, que vão defender já que o governo, né, no caso, o rei, não deveria atuar na economia. Porque no mercantilismo, que era o que vigorava na França absolutista, o rei controlava totalmente a economia. E a escola fisiocrata é contra. Totalmente contra. Deixa que as leis naturais do mercado controlam a economia. Eu vou explicar melhor isso para vocês quando eu for falar aqui do Adam Smith no próximo slide. Tá? Mas a grande diferença da escola fisiocrata para o Adam Smith é que a escola fisiocrata defendia que a agricultura era a única fonte de riqueza. Já o Adam Smith vai afirmar que a única fonte de riqueza era o trabalho e não a agricultura. Tá? Mas enfim, então vamos a ele. Aqui sim, o pai do liberalismo econômico, gente. O Adam Smith escreve, né, esse grande pensador também que escreveu uma obra muito importante chamada A Riqueza das Nações, ele vai defender o que nós conhecemos hoje como liberalismo econômico. Tá? É considerado o pai do liberalismo econômico. O Adam Smith, basicamente, ele vai defender que o Estado não deve interferir na economia, só quando for necessário, em algum momento de crise, por exemplo. O Adam Smith vai afirmar que as leis do mercado e as leis da livre concorrência controlariam a economia. Tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. Quais seriam essas leis? Leis da oferta e da procura. Então, por exemplo, o Estado não deve tabelar preços ou escolher os preços da mercadoria. Deixa que a lei da oferta e da procura faça esse preço se tornar um preço justo. Porque vocês concordam comigo que se eu decido, por exemplo, se eu sou dono de um estabelecimento, né? Sou dono de um mercado, vamos pensar no hoje, tá? Se eu sou dono de um mercado e eu decido colocar os preços das coisas muito alto para ganhar uma margem de lucro maior, eu não vou vender. Por quê? Aí entra a concorrência. Porque existem outros mercados aqui na cidade também. Se eu colocar o preço da minha mercadoria um valor absurdo, o que vai acontecer? Todo mundo vai comprar nos outros mercados. Por isso, o Adam Smith ele vai falar o seguinte, olha, primeiro, a lei da oferta e da procura ajuda a regular o preço. Se você tem uma mercadoria que está sendo muito procurada, o preço dela tende a subir. Mas se você tem uma mercadoria que está sendo pouco procurada, o preço dela tende a baixar. A gente vê muito isso no mercado, né? Vai, por exemplo, comprar chocolate na época de Páscoa, o preço lá em cima. Passou a Páscoa, o que acontece? Lá embaixo. Olha o panetone no Natal, né? Lá em cima, na época do Natal. Passou o Natal lá embaixo. E por aí vai. Então isso é a lei da oferta e da procura. E a livre concorrência ajudaria nisso, né? Porque, como eu estava dizendo para vocês, se existe livre concorrência, eu, como dono de um estabelecimento, vou procurar produzir um produto de qualidade e no preço justo. Porque se o meu produto for ruim, as pessoas vão comprar do outro. Então tem que ser melhor. Tá? E ao mesmo tempo eu não posso colocar qualquer preço. Tá? Porque se eu colocar um preço injusto, por exemplo, as pessoas vão comprar do outro também. Então, segundo o Adam Smith, essas leis, né, que ele vai chamar de mão invisível, né, a mão invisível do mercado controla. Não precisa o Estado ficar se metendo.
né, monopolizando e controlando a economia, tá? Então aqui nós temos o pai do liberalismo econômico. Bom, gente, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Eu espero ter esclarecido, né, porque é um assunto muito importante. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários, curta se gostou do vídeo, compartilhe com os amigos. Um forte abraço e até a próxima.